Muito boa noite a todos os que acompanham esta programação de hoje. E comigo andarão de branco é o tema da mensagem desta noite. Meus amados irmãos e amigos, eu vos convido a fechar os olhos juntamente comigo, inclinar nossas cabeças e falar com o autor e consumador da nossa fé. Bom Pai Celestial, no nome santo de Jesus Cristo, pedimos a sua unção divina, o seu amor divino para a programação desta noite. Fala conosco de uma maneira especial. Envia o grande Espírito Santo para vivificar a tua palavra em nossa vida. Cumpra em nós a sua vontade perfeita no decorrer desta mensagem e sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. No capítulo 3, Apocalipse, versículo 3 também, a partir do versículo 3 do capítulo 3 do livro do Apocalipse. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, meus amados irmãos e amigos, com muito prazer, com satisfação, estou aqui nos estúdios de O Tabernáculo do Senhor, no canal O Tabernáculo do Senhor Sorocaba SP, para transmitir-lhes mais uma porção da Palavra de Deus e que possa te ajudar de uma maneira toda especial. No versículo 3, onde lemos, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, nós precisamos dar atenção a esta expressão, se não vigiares. Vigiar não é somente estar acordado, mas é estar alerta, é estar atento para ver os sinais de Deus, o cumprimento da palavra de Deus. Eu quero ler outra tradução, na outra tradução bíblica, Wist, desse versículo. Tem a lembrança, pois. A tradução que lemos primeiro é: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. E nessa outra tradução, Wist, tem a esperança, pois, de que maneira tens recebido a verdade como depósito permanente. Então, aqui está dizendo, tem a lembrança, pois, de que maneira tens recebido o quê? A verdade como depósito permanente. E de que maneira a ouviste e salvaguarda-a e muda de opinião imediatamente. É muito evidente, conforme este versículo, que Deus lhes tinha dado a verdade como um depósito permanente. Deus tinha dado para a era de Sardes a sua verdade como um depósito permanente. Foi recebida e é irrevogavelmente deles. Resta agora ver o que eles farão com ela, com a verdade. Se a observarão ou não. É isto que nós devemos analisar. Você já recebeu a verdade em seu coração?
Agora, você vai observar a verdade ou não? Ou apenas você conheceu? Porque conhecer é uma coisa e observar é outra coisa. Observar ou colocá-la em prática, obedecê-la. Muito bem, isso é verdade. Fora-lhes dada a verdade básica de todo o Evangelho. Você sabe qual é a verdade básica de todo o Evangelho? É isto aqui, olha. O justo viverá da fé. Do Senhor vem a salvação. Então o justo viverá da fé. Não da religião, não da igreja, não do seminário, mas viverá da fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10, 17. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Então, a verdade de todo o Evangelho, a base, a verdade básica de todo o Evangelho, o justo viverá da fé. Do Senhor vem a salvação. Eles, os da quinta era da igreja, tinham ouvido a verdade da Bíblia, que derrubou as doutrinas de Roma e desprezou toda a autoridade papal. Sim, eles conheciam a verdade de que a igreja não salva. O povo, as pessoas, os crentes da era de Sardes sabiam disso. Conheciam a verdade de que a igreja não salva. Eles compreendiam a ceia do Senhor. Eles tinham luz acerca do batismo nas águas. Eles puseram fora as imagens, verdade? Sim. Martinho Lutero protestou contra aquele sistema religioso da época. Ele protestou, ele derrubou as doutrinas de Roma, desprezou toda a autoridade daquele sistema. E os que creram na mensagem de Martinho Lutero sabiam muito bem o que estava acontecendo. Eles conheciam a verdade de que a igreja não salva. Eles compreendiam a ceia do Senhor. Eles tinham luz acerca do batismo nas águas. Eles puseram fora as imagens. É verdade? Sim. Ora, nunca houve uma era com mais homens com tanta luz para difundir. Eles tiveram suficiente iluminação para reparar completamente o velho sistema ou começar de novo e permitir a Deus guiá-los. Então, os crentes daquela época de Martinho Lutero, eles tiveram suficiente iluminação para reparar, corrigir completamente o velho sistema ou começar de novo e permitir a Deus guiá-los. Regra sobre regra e mandamento sobre mandamento. Eles receberam a verdade. Eles a queriam e a ouviram. Aquele povo estava cansado daquele velho sistema religioso. Era muita pressão, muita imposição. Era um domínio aferrado e o povo estava cansado daquilo. Então, eles tiveram, com a mensagem de Martinho Lutero, tiveram suficiente iluminação para reparar completamente o velho sistema ou começar de novo, permitir a Deus guiá-los, regra sobre regra e mandamento sobre mandamento. Eles receberam a verdade, eles a queriam e a ouviram, mas a questão foi como eles a ouviram. Como que eles ouviram a verdade? Tem a maneira de ouvir. Vamos analisar por que esta pergunta? Como que eles ouviram a verdade? Eles a ouviram para edificar sobre ela, para obedecê-la, para observá-la, edificar sobre ela, sobre a verdade? Ou foi a mesma atitude que muitos gregos tinham? Quais eram as atitudes dos gregos? Do povo da Grécia? Algo sobre o qual discutir ou teorizar? Os gregos só queriam conhecimento, só queriam discutir,
Teorizar. Teorizar é impor teoria, só conhecimento, só decorar as coisas, mais nada. Evidentemente, a rica palavra da verdade estava sendo ouvida de uma maneira acadêmica, não da maneira correta. Em vez de servir para uma realização prática, porque Deus estava exigindo uma mudança de mente com relação a ela. Deus estava exigindo uma mudança de mente, ou seja, uma vida transformada, uma conversão mesmo. Se esta é a palavra de Deus, o que na verdade é, então deve ser obedecida. A palavra de Deus deve ser obedecida. Você me ouviu bem o que eu disse? A palavra de Deus deve ser obedecida 100%, em todos os sentidos, em todos os aspectos. Não, você não deve obedecer a palavra de uma maneira conveniente, só aquilo que te convém. Não, 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 não. Veja bem as coisas como deve ser. A palavra de Deus deve ser obedecida. Falhar em obedecer traria juízo. Se não obedecer a palavra após conhecê-la, isto traz juízo, consequências terríveis, uma penalidade terrível. Falhar em obedecer traria juízo. Quando os guardas do templo sagrado eram encontrados dormindo, isso aí você observa, lá no passado, quando os guardas do templo sagrado eram encontrados dormindo, eles eram açoitados e suas vestes queimadas. O que o Senhor fará àqueles que nesta era relaxaram sua guarda? Se os guardas do templo, se fossem apanhados dormindo, eles apanhavam e as suas vestes seriam queimadas. E agora, o que o Senhor fará àqueles que nesta era relaxaram sua guarda, na era de Sardes, e mesmo nos dias em que estamos vivendo? Ele disse: virei sobre ti como um ladrão. Por que esta expressão? Porque Deus sabia do que estava acontecendo e do que acontecia ali naquele local, naquela cidade, na cidade de Sardes. Por isso ele disse: virei sobre ti como um ladrão, se não vigiares, se não observares a palavra de Deus. Bom, aqui nós temos a informação de que a antiga Sardes, a cidade, era constantemente molestada por bandidos que precipitavam-se das colinas, das montanhas e saqueavam as pessoas. Então, por isso ele usou este termo: virei sobre ti como um ladrão. O povo sabia o que era, como era que os ladrões se manifestavam. Porque na antiga Sardes era constantemente molestada por bandidos que precipitavam-se das colinas e saqueavam as pessoas. Assim, eles sabiam muitíssimo bem o que o Espírito estava dizendo com isso: virei sobre ti como ladrão. Que a vinda do Senhor é como um ladrão. Sim, só vigilância e preparo serão suficientes para estar pronto para a sua vinda. Vigilância e preparo, vigiar e orar. Não é por acaso que está escrito vigiai e orai. Também nós observamos aqui o seguinte: se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. E o ladrão vem às escondidas. O ladrão surpreende as pessoas. Então, quando menos esperar, ele virá sobre as pessoas que não vigiam, que não guarda, que não observa, que não obedece à palavra de Deus. E todos devem obedecer à palavra de Deus. Observem bem. Só vigilância e preparo serão suficientes para estar pronto para a sua vinda. Agora, sabemos que esta é uma mensagem para a falsa vinha, porque a vinha do Senhor será como foi nos dias de Noé.
a vinha do Senhor, vinha. Aqui a igreja é chamada de vinha, vinha, a falsa vinha ou falsa igreja, a verdadeira vinha ou verdadeira igreja. Então a igreja aqui é chamada de vinha, mas é bom você recordar que tem a vinha verdadeira, mas tem a vinha falsa, não é? Então aqui, esta repreensão é para a falsa vinha. Sabe por quê? Porque a vinha do Senhor será como foi nos dias de Noé. Mas como assim? Você vai entender agora. Os 8 salvos estavam bem cientes do iminente juízo. Aqueles 8 que foram salvos, que entraram na arca, estavam cientes do juízo que estava para vir. Então os santos daquela igreja de Sardes também estavam cientes, por isso estavam vigilantes, estavam preparados. Vê, eles andarão de branco com o Senhor, e comigo andarão de branco. Você vai observar, os 8 salvos estavam bem cientes do eminente juízo, e estando cientes, prepararam-se e foram salvos. Porém, o mundo dos ímpios foi devastado, todos pereceram. Embora estivessem diariamente em contato com os justos, aquele povo ímpio, diariamente em contato com os justos, e ouvisse a verdade, isto referindo-se à era de Sardes. Embora estivessem diariamente em contato com os justos e ouvisse a verdade, eles desviaram-se dela até que foi tarde demais. Aquelas pessoas completamente carnais daquele período antigo tipificam hoje os cristãos nominais, cujas vidas estão repletas de coisas terrenas. Agora volta para aquele tempo antigo. Observem, aquelas pessoas completamente carnais daquele período antigo tipificam hoje os cristãos nominais, cujas vidas estão repletas de coisas terrenas e sentem prazer nelas, a tal ponto que não têm nenhum desejo pelo espiritual e não estão de maneira alguma cientes, nem preparados para a sua aparição, para a aparição de Cristo nas nuvens. Eles não estão vigilantes e não estão preparados para a aparição do Senhor Jesus Cristo. O versículo 4 do capítulo 3 de Apocalipse: mas também tens em Sardes algumas pessoas, sempre é algumas pessoas, sempre é a minoria. Tanto é que Jesus Cristo disse: não temais, ó pequeno rebanho. Também está escrito em São Mateus capítulo 7, é o capítulo 7 mesmo? Eu vou fazer a conferência aqui para citar a referência certa para você. Nós temos aqui, qual que é? É o capítulo 7 mesmo, onde fala sobre os 2 caminhos, onde fala a porta estreita e a porta larga. Observe, é o versículo 13 do capítulo 7 de São Mateus. Jesus disse: entrai pela porta estreita. Por quê? Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, pela porta larga. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então já está profetizado. Tem a porta estreita e poucos entram por ela. Tem a porta larga e muitos entram por ela. É profecia. E se está escrito na Bíblia, tem que cumprir. Mas veja, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos e comigo andarão de branco. É o tema desta mensagem. Veja, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Evidentemente, a palavra nomes significa pessoas
como diz em Atos capítulo 1, versículo 15. Agora você vai observar aí o que significa nome. Nome representa o que, significa o que. Por isso, toma cuidado quando você citar o nome de alguma pessoa. Seja ela quem for, lembra-te que o nome fala de uma pessoa. O nome representa uma pessoa. O José, a Maria, o João, o Roberto, o Bartolomeu, seja ele, seja ela quem for, o nome fala de uma pessoa. Como está escrito aqui em Atos capítulo 1, versículo 15, com referência àqueles que estavam no cenáculo, no aposento alto, a multidão junta. Ali fala multidão junta, na nossa tradução. Mas na versão em inglês do Rei Tiago, tem uma tradução do Rei Tiago na versão inglesa, que diz assim, o número de nomes juntos. Na nossa tradução fala multidão junta, Atos capítulo 1, versículo 15. A multidão junta, na versão do Rei Tiago, em inglês diz, o número de nomes juntos. Era de quase 120, mas para mim vai além de apenas significar pessoas. Ressalta essa verdade que é apresentada em cada era e que nos foi falada por nosso Senhor com grande ênfase, com grande destaque. É esta: o sistema eclesiástico destas eras é constituído de duas vinhas. O sistema eclesiástico destas eras, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima era, as 7 eras da igreja. O sistema eclesiástico destas eras é constituído de duas vinhas, a verdadeira e a falsa. Deus, em seu propósito soberano, as colocou todas juntas, chamando-as de igreja no singular. Mas colocou tudo junto, a verdadeira e a falsa, e chama ambas de a igreja. Por isso que você vê em cada uma das eras da igreja, no capítulo 2 e capítulo 3 do livro do Apocalipse, porque no capítulo 2 e capítulo 3 do livro do Apocalipse, ali está registrado as 7 igrejas da Ásia Menor. E você vê que Deus, por um lado, repreende e, por outro lado, exalta, elogia. Por quê? Está falando com 2 grupos ao mesmo tempo, com a igreja verdadeira e com a igreja falsa, que estão juntos e entrelaçados. Por isso é chamado de vinha, árvores, ramas entrelaçadas e assim por diante. Observem bem, então o sistema eclesiástico destas eras é constituído de 2 vinhas, a verdadeira e a falsa. Deus, em seu propósito soberano, as colocou todas juntas, chamando-as de igreja. Veja nesta era, na era de Sardes, como ele as tem repreendido, dizendo, a igreja que está, veja, a igreja que está, ele fala a igreja no singular, que está, não igrejas que estão em Sardes, mas a igreja que está em Sardes. Porém, englobando-as juntamente, a igreja que está, eu sei as tuas obras, tu estás morta, tuas obras estão incompletas, não estão completadas tuas obras. E então ele prossegue, tens esta igreja em Sardes, tens algumas pessoas em ti que estão corretas, algumas pessoas, poucas pessoas estão corretas, e não erradas como a maioria. Estas andam com vestidos limpos e são dignas de mim. Agora, estas pessoas que eram os verdadeiros santos de Deus, andavam agradando ao Senhor em tudo. Na 5ª era da igreja, os verdadeiros cristãos, os verdadeiros santos de Deus, andavam, viviam agradando o Senhor Deus em tudo. Essa é a maneira que devemos fazer também. Suas vestes estavam limpas. Você sabe o que aqueles dias, você sabe
que naqueles dias as vestes arrastavam ao longo da estrada e pegavam sujeira e contaminação. A maneira que eles se vestiam naquela época, aqueles roupões, roupões compridos que relavam no chão, mas aqueles que não contaminaram suas vestes sabia como se conduzir para não sujar as suas vestes, não contaminarem as suas vestes. Veja, elas andam com vestidos limpos e são dignas de mim. Agora, estas pessoas eram os verdadeiros santos de Deus. Andavam agradando ao Senhor em tudo. Suas vestes estavam limpas. E você sabe que naqueles dias as vestes arrastavam ao longo da estrada e pegavam sujeira e contaminação. Estes estavam vigiando como andavam para que não fossem corrompidos pelo mundo. Eles estavam no Espírito e andavam no Espírito. Sim, os verdadeiros cristãos. Eles eram santos e irrepreensíveis diante dele, diante de Deus. Sim, desse modo eles estavam cumprindo seu propósito de Deus, porque é esse que Efésios capítulo 1, verso 4 diz, que é o propósito de Deus para conosco. Qual é? Qual é o propósito de Deus para conosco? Para comigo, para com você, para conosco, para com a igreja do Deus vivo? Veja, é o propósito de Deus para conosco. Qual? Que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Este é o propósito de Deus. Que eu seja santo, que você seja santa, que a igreja seja santa diante de Deus, santos e irrepreensíveis, ou seja, que não tem motivos para ser repreendidos, para ser corrigidos. Precisamos, então, do Espírito Santo para agir desta forma. Agora, o sistema religioso da Igreja Católica Apostólica Romana, as pessoas viram santo depois que morre. Isto está errado, isto está equivocado, isto é contraditório. A palavra santo significa separado do mundo, separado das modas deste mundo, separado das coisas deste mundo, separado do pecado. Então você é santo ou santificado, você é consagrado. Então o santo tem que ser agora. Você tem que ser um santo para Deus, uma santa para Deus, e você de você mesmo não tem condição de ser. Você depende do Espírito Santo para isto, depende do sangue de Cristo para te purificar. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Primeira Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 1, verso 7. Então é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. É o Espírito Santo que realmente nos conduz enquanto vivermos aqui na terra. Veja, o propósito de Deus, que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Não é depois que você morre, é enquanto você está com vida. Você precisa ter uma vida mudada, uma vida transformada. Por isso Jesus Cristo disse para aquele mestre ali no capítulo 3 de São João, ele diz para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Tem que haver uma mudança, tem que haver uma transformação. Você tem que se converter numa vida consagrada, se tornar um santo para Deus, uma santa para Deus, separados do mundanismo de um modo geral. Agora, segundo este versículo que nós lemos agora, que mostra os eleitos de Deus serem alguns nomes fala das pessoas. Você pode ver claramente o que temos ensinado acerca desta era. Ela, a quinta era, foi caótica, ela foi incompleta, a era de Sardes foi incompleta. Ela estava dividida em dezenas de caminhos
e Deus a repreendeu quase que na sua totalidade. Ela, a era de Sardes, estava fraca e doentia e prestes a morrer. Não foi a era gloriosa que historiadores protestantes de mente carnal têm tentado torná-la. Um rápido olhar para aquela árvore e ver-se-ia que ela estava gangrenada, com a doença terrível, gangrenada é gangrena, vê, e com peste, despojada de folhas e destituída de frutos, com a exceção de alguns, mas estava tudo deformados e bichentos que rapidamente caíam ao chão. Mas espere um momento, calma, espere um momento, olhe mais perto, lá no topo da árvore. Quando se fala de fruto, se pensa numa árvore frutífera. Embora aquela árvore ali na era de Sardes estava doentia, prestes a morrer, sem folhas, seus frutos todo estragado, gangrenada, bichento. Alguns frutos tinha ali, bom, no topo da árvore. Ali no topo da árvore tinha alguns frutos. Espera um momento. Olhe mais de perto, lá no topo, à luz do sol, havia algumas primícias, alguns nomes, alguns eleitos, alguns cristãos, vê? Perfeitas nele, porque nasceram dele, estavam cheias dele, algumas pessoas, algumas primícias, veja, alguns nomes, alguns cristãos. Então, perfeitos nele, porque nasceram nele. Sim, estavam cheias dele, as primícias, as pessoas cristãs, cheias dele, e andando com ele por sua palavra. Graças a Deus por aqueles poucos nomes. E comigo andarão de branco, porque não contaminaram suas vestes, não se comprometeram com o pecado, não se comprometeram com o mundo, mas vigiaram, se prepararam, estavam prontos diante de mim. Comigo andarão. É isso que Deus diz que acontecerá a eles por este andar correto, este andar de branco. Vestes limpas, é um testemunho santo, é um testemunho brilhante, é um testemunho transparente, um testemunho que agradava a Deus. É isso o que Deus diz, que concederá a eles por este andar correto, e comigo andarão de branco. Essa é a parte de sua herança que ele reservou para eles. Se estavam dispostos a andar com ele através das labutas e ciladas da vida, e ser uma honra para ele, se aqueles crentes daquela era estavam dispostos a andar com ele, através das labutas e ciladas da vida, e ser uma honra para ele, ele ia recompensá-los. Sim, ele não esquece do nosso trabalho de amor. Deus sempre nos recompensará por nossos esforços em agradá-lo. Isto ele sempre fez em cada era da igreja, representada ali naquelas igrejas da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Você pode ver que para cada uma daquelas eras tem uma recompensa. Sim, uma recompensa para aqueles que foram fiéis, para aqueles que em tudo agradaram a Deus. Então Deus sempre nos recompensará por nossos esforços em agradá-lo. Sim, eles andaram através do mundo e não participaram dele. Vivem ou viveram no mundo, andaram aqui no mundo, andaram através do mundo, mas não participaram do mundo, nem as coisas do mundo, como disse o apóstolo João. E não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há. Porque quem ama o mundo, as coisas que no mundo há, o amor do Pai não está nele. Você observou isto? Eles andaram através do mundo e não participaram dele. Eles não deixaram que os sistemas mundiais os vencessem. Quando os nomes ilustres daquela era renderam-se à lisonja do Estado e escolheram a mentalidade política, preste bem atenção, quando os nomes ilustres
pessoas educadas, pessoas destacadas. Enquanto isto, quando os nomes ilustres daquela era renderam-se, entregaram-se à lisonja do Estado, escolheram-se a mentalidade política em vez da mentalidade espiritual e continuaram o seu caminho de volta ao mundo, os poucos daquela época defenderam a palavra de Deus e assim honraram o Senhor. Agora, em retribuição, ele os honraria. Como? Porque eles andarão com ele de branco, e comigo andarão de branco, disse Jesus. Vê? Observem, eles andarão de branco com Jesus. Eles se identificaram com ele na terra, e agora ele, Jesus, se identificaria com eles na Nova Jerusalém. Que gozo! E quão maravilhosa será essa identificação! Cristo identificando com o seu povo, hein? E não é somente com aqueles da quinta era da igreja. Para cada grupo das 7 eras da igreja, vai ter uma recompensa especial. E Cristo vai se identificar com cada grupo, com cada filho de Deus, cada filha de Deus. Vê? Faz-me regozijar e todavia me faz chorar, pensar em sua complacência, porque você notará que ele não está vestido de outra cor diferente dos santos, mas estará vestido de branco também. Cristo, como os líderes terrenos o fariam. Então os líderes terrenos, eles se destacam com suas vestes, se destaca com seus bens, se destaca com seus carrões. Mas Jesus Cristo era sempre manso e humilde. Jesus Cristo identificava-se com o seu povo aqui na terra e vai se identificar depois no reino restaurado. Veja, então você observa, ele não está vestido de outra cor diferente dos santos, como os líderes terrenos o fariam. Não, eles são como ele. Os cristãos, os salvos, serão como ele. Ele, Cristo, é como eles, vê? Eles são como ele, assim como João disse, porque assim como ele o é, nós o seremos, nós o veremos. Então, porquanto são dignas disso, dignas da recompensa, dignas de andar com Cristo de branco, dignos daquela maravilhosa identificação, porquanto são dignas disso. Por quê? Porque não mancharam suas vestes, não contaminaram suas vestes, não se curvaram diante do mundo, não se curvaram diante do pecado, porquanto são dignas disso. Você se dá conta de quem está dizendo isso? Quem está dizendo isto? Porquanto são dignas disso? É Jesus o digno, ele próprio está dizendo isso. Ele é o único que é considerado digno de tomar o livro da mão do que está sentado sobre o trono. E agora, este digno, este Jesus, ele próprio está dizendo aos seus santos: vocês são dignos, aqui está este, o único qualificado para julgar. E na verdade, todo juízo está entregue a ele, sim. E ele diz: vocês são dignos, vocês andarão comigo de branco, vocês honraram o meu nome, vocês se identificaram comigo aqui neste mundo, mas agora eu vou me identificar com vocês. Vocês são dignos. Estas palavras são tão impressionantes quanto as palavras em Romanos 8:33. E o que está escrito em Romanos 8:33? Hein? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É o Romanos 8:33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Então, observem bem que coisa maravilhosa. Deus diz que sou justo, é Ele que diz. A tradução também, o ei. Ali na branca luz da justiça de Deus, ouça a doce voz de Jesus, enquanto Ele diz: estes são meus, eles são justos, eles são dignos, eles comigo andarão de branco. Estes são meus, eles são justos, eles são dignos, eles comigo andarão de branco.
Que recompensa para aqueles crentes da era de Sardes. E cada grupo de cada era tem uma recompensa de Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Meu caloroso abraço a todos vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. E nas próximas programações nós temos mais conteúdo para vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém.